Namastê, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um jogo para o signo de Peixes no mês de outubro. O que é que o mês de outubro reserva para os piscianos? A primeira carta que cai aqui é a da força. A força, ela fala da gente saber lidar com as nossas energias mais primitivas e saber controlar elas, mas ela não controla com a força em si, ela controla com a consciência de que aquela força que existe em nós precisa ser contida. Muitas vezes temos um impulso para falar alguma coisa para alguém que a gente sabe que vai machucar, mas a gente não fala, a gente controla aquilo, porque a gente sabe que não é o caminho magoar, que depois fica meio difícil a gente contornar a situação. Então, seja lá qual for a situação que a força esse mês esteja exigindo de você, tem relação com uma libertação, com algo que vai te libertar. O animal é um animal oculto que está te guiando nesse processo de libertação. E o sentimento que você precisa ter é de misericórdia para com a situação ou com a pessoa, certo? E é a cerimônia de doação. É uma coisa que a gente doa, a gente liberta a nossa alma e a alma de alguém. Na carta seguinte, que é a segunda semana, a gente vai precisar fazer uma espécie de exorcismo dessa situação aqui, porque é uma sequência que continua, né? Então, mostrando que a gente teve algum tipo de decepção, ou a gente esperava algo que não teve de volta, ou a gente criou mesmo uma espécie de imagem de uma situação ou de alguém que não era bem aquilo. Então, essa carta fala da ilusão do mundo, da ilusão que a gente cria. Muitas vezes a gente projeta em alguém aquilo que a gente queria que aquela pessoa fosse, mas que na realidade ela não é. Você tá entendendo? Então, a gente se decepciona porque a gente vê de fato quem são as pessoas. E aí você vai precisar de uma força extra, que é talvez essa força daqui venha, para que você exorcize isso de sua vida, essa situação ou essa pessoa, certo? Ou até mesmo algo dentro de você, porque se não for uma situação ou não for uma pessoa, é algo dentro da gente que a gente criou ilusão, que a gente projetou e que não é bem aquilo, e a gente precisa apagar isso, a gente precisa libertar isso. A Doninha, ela fala justamente disso, de você vasculhar dentro de você o que é que você precisa descobrir a verdade. Porque essa carta também fala da verdade, a torre. A verdade sendo revelada. E a Doninha, ela fala, traz tudo que está oculto, tudo que está escondido, para que você possa ver com clareza. A carta seguinte é a capacidade de reação que a gente tem diante de qualquer situação. Fala que a gente tem essa capacidade de reagir de acordo com o que se apresenta para a gente. Então, exorcize essa situação, ou essa pessoa, essa emoção, ou esse sentimento que está deixando você meio que paralisado diante de sua vida, certo? A carta seguinte, tudo gira em torno disso ainda, viu? Você vai precisar ter misericórdia e compaixão para com a situação ou com a pessoa. É um entendimento profundo da situação, é compreender o outro, as razões que levaram o outro a fazer alguma coisa ou ser daquele jeito, né? E você precisa ter compaixão, entender que cada um é cada um. E a gente não pode mudar ninguém, nem querer que as pessoas sejam como nós somos. Senão não teria graça, né? Não teria o aprendizado da questão. Meu coração fica aqui, meu gatinho querendo subir na mesa. Então, a sacerdotisa, ela fala que ela é a dama da noite. Ela fala que isso está tirando, às vezes, o teu sono. Está deixando você meio que perdido. Joga um pouquinho da energia do gambá para afastar essas energias e se libertar. O gambá americano, ele fala justamente da autoestima, da gente valorizar quem a gente é, da gente não esquecer dos nossos dons, da nossa capacidade de trazer alegria,
de trazer esperança, de renovar. Então, a quarta semana, diga que você avance no sentido de autorrealização, de se valorizar, de valorizar os seus atributos, a sua capacidade de compreensão desse mistério aqui, desse mês, né, que é dessas coisas que se revelaram, através da sua sabedoria interior. Então, a sua sabedoria interior, com o animal de poder aqui, que é o búfalo, ele fala justamente disso. Sua sabedoria interna vai iluminar você com relação a essa situação que você precisa exorcizar, que você precisa desenvolver a capacidade de compaixão e de misericórdia, seja do outro ou de uma situação, ou até mesmo de si mesma. Então, reflita, pense um pouquinho, faça a meditação da doninha ou a do gambá, certo? Escolha um animal que representa poder para você e faça essa meditação para que você possa clarificar essa questão do que você precisa transformar nesse mês. E é isso, meus amados. Tenham um bom mês de outubro.